Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse instante, louvando e agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dEle para louvar e celebrar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Te louvamos pela Tua grandeza, porque o Senhor é um Deus que luta as nossas batalhas, ainda em meio à adversidade. O Senhor é um Deus que nos faz mais do que vencedores. E no nome de Jesus nós entregamos a Ti todo o louvor e toda adoração nessa manhã. Receba o culto que prestamos a Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo. A alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre todo, pois só tu és o Deus eterno sobre todo, só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo.
Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Nós vamos neste momento fazer a leitura das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 44. Jesus nos fala a respeito da sua volta e com isto ele nos apresenta alguns sinais que aconteceriam antes desse dia. E a ênfase é que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Jesus, para esse dia de estabelecimento do reino dos céus. Ele já está no coração nosso como crentes e seguidores de Jesus, mas ele virá em glória e para a eternidade. Vamos ouvir a palavra de Deus. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar, suplicando ao nosso Pai que guarde a nossa vida no seu nome, no seu poder para o dia de Cristo. E que Ele nos encontre preparados, fiéis a Ele, consagrados a Jesus. Vamos orar também em gratidão à vida dos aniversariantes dessa semana. No dia 19, nós temos a Esther Gouveia Rangel, Juan Carlos Soares Serafim, Mariana Santiago Mesquita e no dia 20, Rafaela Lemos Cândido. Deus abençoe estas vidas e envolva-os com a sua graça, o seu poder e uma vida cristã abundante. Deus os abençoe. E também vamos orar neste momento para que Deus continue confortando e consolando o coração da nossa irmã Aline Cali, bem como de todos os seus familiares, porque nesta semana eu creio que todos os irmãos souberam do falecimento da nossa irmã Maria Imaculada Cali. Então que Deus continue sendo glorificado na vida dela e que ela agora
desfrute como ela creu, como ela viveu, da glória de Cristo, vencendo todos os males desta vida. E que Deus conforte e console o coração de todos os familiares. Da nossa igreja também, porque nós a amávamos e com certeza sentimos a falta dela neste domingo. Oremos. Deus de amor, nosso Pai eterno, Pai celestial, nós pedimos que o Senhor esteja guardando as nossas vidas em Cristo, dando-nos, ó Pai, plena consciência e também a convicção de fé nele, para podermos viver para Ti, seguindo a Jesus, consagrando a nossa vida a Jesus e sendo uma igreja, corpo dele, que vive de acordo com a sua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, e que estejamos sempre prontos, sempre preparados para nos encontrar com o Senhor. Principalmente porque podemos ir antes da volta de Jesus. E também porque precisamos voltar com Ele, se assim acontecer. Mas encontrar com Ele, se Ele voltar, ainda enquanto estamos aqui. Para receber dEle o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor nos conduza pelo Teu Santo Espírito. Abençoa agora, ó Pai, esses irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. Guia a vida deles na Tua presença. Que sejam, ó Pai, orientados pelo Senhor Jesus, guiados pelo Espírito Santo, e andem com o Senhor e santifiquem suas vidas ao Senhor. Dê a eles muitos outros anos de vida conforme a sua graça, e que sejam prontos, preparados para esse dia de glória da volta de Cristo. Também peço que o Senhor continue confortando, consolando a nossa irmã Aline Cali, bem como toda a sua família e familiares, quanto ao motivo de teres recolhido a tua serva, a nossa irmã Maria Imaculada. Que o Senhor console e conforte esses corações e que o Senhor continue sendo glorificado através da vida da tua serva que já está contigo e de todos nós que ainda continuamos aqui. Ajuda-nos e conduza-nos a cumprir o nosso tempo e a nossa missão que nos destes antes desse dia de estar com o Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és
grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. E nessa manhã nós queremos cantar o quão bom é estarmos aqui reunidos como família de Deus. Eu quero convidar você a cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado, dar um bom dia para ela. Por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos declarar mais uma vez, como em forma de oração, mais uma vez esse refrão. Deus venha nos abençoar E que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém. Digno de glória e louvor.
Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Pai, tu és incomparável, o Senhor é um Deus grandioso, um Deus que tem cuidado de nós, e nós queremos entregar a ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, que é devida. E nós clamamos, Pai, que venha falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha dia a dia nos constranger a viver essa vida de unidade, a viver, Pai, essa vida de união em família, família de Deus, Pai. E que nessa manhã sejamos edificados por Ti, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações de forma que saiamos daqui diferente de como entramos, Pai. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus, que entregamos a Ti esses louvores, a nossa vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Amém e amém. Irmãos queridos, irmãs queridas, nessa manhã nós queremos refletir sobre o tema Preparados para Encontrar com Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para nos buscar e salvar, e Ele nos salvou, exatamente naquele momento em que cremos nele e entregamos a Ele a nossa vida e nos tornamos seus seguidores. Jesus disse que isso foi um novo nascimento, nossa conversão. Então Ele nos salvou. Porque a salvação, ela é uma dádiva de Deus em Cristo, quando nós cremos nele. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E crer envolve duas coisas. Envolve ter fé nele e envolve recebê-lo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então nós existimos para uma vida de comunhão com Deus, uma vida eterna. E existimos porque Deus nos criou e a nossa vida é uma dádiva dele. Por causa do pecado, estamos aqui neste mundo debaixo do propósito salvador de Deus, para que nossa vida seja restaurada em Cristo e para que tenhamos um destino celestial. Mas ao mesmo tempo, enquanto vivemos em Cristo, dedicamos nossa vida a Ele e crescemos nele e por meio dele na nossa vida, porque o propósito de Deus é que todos nós, como seus filhos, salvos por Jesus Cristo, é que sejamos todos semelhantes a Ele. Homens conforme Jesus homem, ou mulheres como Jesus em sua humanidade. Mas enquanto isso, nós somos aqui suas testemunhas. Pela nossa vida vivida com Ele e para Ele, e pela nossa pregação do Evangelho, as pessoas poderem conhecer a Cristo, o amor de Deus e a salvação nele. Então Deus nos criou para uma vida de comunhão com Ele e para a eternidade com Ele. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele, mas para a glória dEle. E pensando em como nós podemos viver para a glória de Deus, Deus colocou no meu coração o seguinte sentimento e explicação, movido pelo Espírito dEle que opera na minha e na sua vida como seguidores de Jesus. Porque todo crente em Jesus tem o Espírito Santo guiando a sua vida. Não é possível ser crente sem a vida, a presença e a direção de Jesus, do Espírito Santo. E Jesus disse que quando cremos nele, nós recebemos o Espírito Santo como dádiva de Deus para a nossa vida, para sermos guiados por ele. Então, nós vamos glorificar a Deus à medida que refletimos a sua imagem e semelhança. Ou seja, a minha e a sua vida em santidade, justiça, amor, verdade, que mostra que somos parecidos com Deus, mostra a glória de Deus através do nosso viver. O contrário seria não glorificar a Deus com as nossas obras carnais. Mas ao mesmo tempo não é só refletir um caráter santo, justo, verdadeiro e amoroso, é também proclamar com os nossos lábios a grandeza de Deus, a glória de Deus, aquilo que Ele é. E não só com os nossos lábios, mas com as nossas obras. Então glorificamos a Deus, refletindo a sua imagem e semelhança, mas também quando expressamos adoração com palavras, obras, e um verdadeiro espírito de respeito e honra para com Ele. Concentremos o nosso viver nisto. Do contrário, nós seremos falhos e nulos naquilo que é a razão da nossa existência. Viver para a glória de Deus, glorificar o seu nome. Então, diante da situação pecaminosidade humana, que Deus não nos criou no pecado, nem para o pecado, Deus nos criou bons e perfeitos na sua imagem e semelhança, mas o pecado entrou na nossa vida por um ato de desobediência, porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou da presença dEle.
Mas Deus nos amou de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho ao mundo. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos dar perdão e salvação, para restaurar em nós a sua imagem e semelhança perdidas, para que em Cristo sejamos revestidos novamente da verdadeira humanidade planejada por Deus. Olhando para Jesus, seguindo a Jesus, andando como Ele andou e obedecendo os seus ensinos. Já pararam para pensar que, num momento, tudo vai mudar na nossa vida? No momento em que Jesus voltar? Nossos corpos serão transformados. Os que já partiram recebem de volta os seus corpos glorificados. Recebemos uma mente perfeita, que reflete justiça, santidade, amor, justiça, verdade. Recebemos de uma maneira perfeita uma vida completamente semelhante a Jesus. Tudo isso num momento de glória. Precisamos estar preparados, meus queridos irmãos e irmãs, para nos encontrar com o Senhor Jesus. Porque existem duas possibilidades desse encontro. A primeira possibilidade é aquela que aconteceu ontem com a nossa, aliás, na quinta-feira, com a nossa irmã Maria Imaculada. Num acidente, Deus permitiu que assim acontecesse, e eu tenho plena certeza de fé e convicção inabalável no Senhor, que toda a situação de dor ou de sofrimento, o Senhor estava com ela ali. E às vezes, nos nossos pensamentos, nós imaginamos os horrores mais grandiosos que possam ter acontecido. Mas o Senhor estava ali. Seu refúgio, sua fortaleza, socorro presente na angústia. O Senhor estava ali. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o aguilhão da morte, que é o pecado? Será que o sofrimento, a dor, o perigo, a espada, será que algumas coisas dessas podem nos separar do amor de Deus? Não. Lá estava o Senhor. Tenho plena certeza de fé nisto. Porque o Senhor Jesus, na cruz, Ele levou sobre si não só os nossos pecados, Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades. E tudo o que Ele coloca de esperança, de fé no nosso coração, é que nós não devemos e nem precisamos temer tudo isto. Porque Ele está conosco. A nossa mente humana, carnal, terrena, ela é muito insegura e terrivelmente influenciada pelo que vê ou pelo que imagina. Mas nós precisamos crer que o Senhor, nosso Deus, Ele nos ampara e está conosco. Então, na quinta-feira, nossa irmã foi encontrar com Jesus e ela está com Jesus. Agora, ela deve voltar com Jesus para poder buscar os que estiverem aqui. Ela volta com Jesus para receber o seu corpo ressuscitado, porque Jesus vai ressuscitá-la, vai dar de volta a ela o seu corpo, um corpo de glória, que não morre mais, indestrutível, perfeito, e aonde não há nenhum problema dos quais enfrentamos na nossa realidade física, terrena. Ela voltará com o Senhor. Já pensou para imaginar também que eu ou você podemos ir antes desse dia da volta de Cristo?
Se eu ou você partirmos desta vida, como aconteceu com a nossa irmã Maria Imaculada, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aí nós vamos aguardar lá, junto dele, o dia da nossa ressurreição, mas aguardar junto dele o dia da volta dele, para voltarmos juntamente com ele. E é preciso que estejamos preparados. Mas já parou para pensar também que Jesus pode voltar hoje? Que todos os nossos irmãos que partiram, e aí a nossa irmã Maria Imaculada voltaria junto com o seu corpo ressuscitado, glorioso, e nós seríamos arrebatados e transformados em um mesmo corpo de glória, semelhante ao de Cristo, para receber dele o reino dos céus, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, um reino que será estabelecido numa nova terra no lugar desta que será destruída pelo fogo. Irmãos, é o que a palavra de Deus nos fala. Nos dias de Noé, quando Deus falou por meio dele e anunciou a vinda de um dilúvio que iria destruir toda a humanidade, toda a vida animada que estava sobre a terra, seja animais, répteis. Não era nem para acreditar nisto, né? Porque nunca choveu até então, eles não conheciam chuva. E Noé está falando, vai chover, 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 que vai inundar tudo e tudo vai morrer, vai perecer. Esse homem deve estar louco. Hoje, pelo conhecimento científico que existe, nós sabemos que uma única fagulha que se pegasse fogo em todos os gases inflamados que existem aqui na nossa atmosfera, ou na própria água, né? O oxigênio, tudo queimaria. Os rios, os mares, o ar. A palavra de Deus diz que os céus incendiados se desfarão. O sol, lua, estrelas desabarão do firmamento. A terra e tudo que nela há será queimada. Mas ele diz, eu faço novo céu e nova terra. Então ele faz um novo céu e uma nova terra no lugar desta, aonde ele vai estabelecer o seu reino eterno, o reino dos céus, o reino de Deus. Quando que isso vai acontecer? Bom, isso já está planejado desde a fundação do mundo, está sendo executado desde então, e Jesus disse que os nossos nomes estão escritos no seu livro, o livro da vida, e o seu reino já está espiritualmente dentro de nós. Mas quando ele voltar, ele será manifestado, revelado, visivelmente e glorioso por toda a eternidade. Precisamos estar preparados para esse dia, para nos encontrar com ele, seja pela morte, ou seja por esse dia final, quando Jesus volta. E assim, viver eternamente com o nosso Deus. Como nós podemos estar preparados, irmãos? Como eu estou preparado? Como você está preparado ou preparada? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, o Evangelho. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus que nos trouxe salvação, e o Evangelho é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Cristo revelado a nós. Porque Ele é a palavra viva, o Verbo de Deus. O Evangelho é Ele próprio, a boa notícia de salvação. Nós precisamos então viver de acordo com a palavra de Deus e o Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá a fé em Cristo. Nos dá uma vida de fé a ser vivida para Deus.
A palavra de Deus nos traz orientações para uma vida consagrada a Deus, ou seja, guardar no coração a palavra de Deus para vivê-la, e vivendo a palavra de Deus, não pecar contra Ele. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. O fato é que nós não somos perfeitos, somos falhos, mas o temor do Senhor precisa estar no nosso coração. O temor do Senhor é o respeito e a honra que temos para com Ele. É a disposição em refletir a sua imagem através do nosso viver. E sempre que falharmos, arrepender e santificar a nossa vida a Deus. Mas viver para não pecar, guardando a palavra de Deus no nosso coração, viver o Evangelho. Assim vamos estar preparados. Na parábola das 10 virgens, as 5 que eram prudentes, que tinham as suas lâmpadas e azeite de reserva, elas também cochilaram como as outras, que não estavam preparadas. Mas quando elas ouviram, aí vem o noivo, elas todas acordaram, e aquelas que estavam preparadas acenderam suas lâmpadas e tinham também o azeite de reserva. E entraram nas bodas do noivo. Porque alertadas acordaram. Até mesmo o ímpio vai acordar no último momento, mas não está preparado, não está preparada. Porque não tem a Cristo como Senhor da sua vida. Não tem a santidade com Cristo. Não tem a vida de Cristo em si. E não é mais tempo de conversão, mas é tempo de juízo e de condenação. Devemos então viver de acordo com a palavra de Deus, andar com Jesus pela fé e santificar então a nossa vida a Ele, para sermos semelhantes a Ele, que é o propósito de Deus, da nossa salvação. Ou vocês pensam que vamos poder entrar nesse reino glorioso e eterno, do mesmo jeito que estamos vivendo aqui? Com todas as nossas fraquezas, defeitos, ou pecados que possamos ter no coração agora. Não, irmãos, não estamos adequadamente preparados desta forma, tanto que, na volta de Cristo, aqueles cujos corações estão firmados nele, cuja fé está firme nele, cuja vida está no respeito e na honra do seu nome, ou seja, no temor do Senhor, Ele então transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quando Ele então completa a nossa salvação na redenção completa da nossa vida, pela manifestação da sua glória em nós. Mas só quem pode receber esta manifestação de glória e essa nova vida celestial e eterna é quem tem o temor do Senhor. Quem está vivendo na vontade de Deus, a vontade de Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte: não vos enganeis, tudo que você planta você vai colher. Se o que você está semeando é na sua natureza carnal para este mundo, você vai colher o quê? Corrupção e morte. Mas se você está semeando no Espírito Santo de Deus, na vida de Cristo, para o reino de Deus, então você vai colher vida eterna. E quem pode fazer isso por você é somente você. É você que tem que olhar para Jesus. Eu não posso olhar para Jesus por você. Eu não posso seguir a Jesus por você. Eu não posso ter uma vida transformada por você. Eu não posso me santificar por você. Eu não posso sinalizar ou balizar o caminho para você. Porque tudo isso Jesus já fez. Para ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu mediador, o seu caminho para o Pai, ou para os céus. Então precisamos
estar preparados individualmente, mas vivendo uma vida preparada como igreja. Porque o crescimento espiritual, ele não pode ser apenas particular, ele tem que ser com todo o corpo de Cristo. Eu vou crescer como pessoa, mas eu vou crescer como membro do corpo de Cristo, como membro da família de Deus. Vivendo o reino de Deus dentro de mim, mas vivendo o reino de Deus como povo de Deus, igreja de Cristo. Devemos então orar para que Jesus volte. Então, uma expressão ou uma oração pedindo que Jesus volte está na expressão Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Ou então na oração do Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o apóstolo Pedro, então, quando falou da destruição desse mundo pelo fogo, os céus incendiados, a terra queimando, lua, estrelas caindo dos céus, os poderes do céu sendo abalados. Ele diz o seguinte, apressando-vos e aguardando a vinda desse grande dia, o dia de Deus. Apressando-vos. Eu não sei quantos anos vou viver, muito menos quantos dias ou quantos minutos eu vou viver aqui nessa terra. Tudo pode acabar num momento aqui. Então eu tenho que me apressar. Eu tenho que estar preparado. Porque se o Senhor me chamar hoje, eu vou me encontrar com Ele, mas vou encontrar com Ele como meu Senhor e meu Salvador e não meu juiz. Porque essas são as duas circunstâncias do encontro com Cristo. Ou nos encontramos com Ele como nosso Salvador e Senhor, para receber dEle a glória da nossa vida com Ele. Ou então vamos encontrar com Ele como juiz da nossa vida. Agora, com Ele já nos garantiu que nos deu a vida eterna, não entraremos em juízo, porque já passamos da morte para a vida. Porque cremos na palavra de Deus, cremos nele. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, esperando e apressando-nos para a vinda desse dia. Como nós podemos apressar a vinda desse dia, irmãos? Viva o Evangelho, pregue o Evangelho, porque Jesus disse que quando o Evangelho do reino fosse pregado a todas as gentes, então viria o fim. Enquanto, como igreja ou como discípulos de Jesus, nos demoramos em fazer a obra dele, também entardecemos essa volta de Cristo. E Deus tem feito muito mais do que aquilo que nós podemos fazer. Deus tem salvado tantas pessoas lá naqueles países do Oriente Médio, porque tem se revelado a eles por sonhos, por visões, visto que não há quem pregue, ou porque é tão perseguido, e ele tem confirmado, através desses milagres, que ele é Jesus, que ele é o Salvador, ele é o Senhor. Mas é tarefa nossa, é tarefa da igreja, ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as pessoas. Agora, Deus está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer? Lembremos de uma coisa, Ele vai nos cobrar isto, porque faz parte da vivência da palavra de Deus e do reino de Deus na nossa vida. Precisamos testemunhar com a nossa vida e compartilhando com palavras a pessoa de Jesus, as pessoas com quem convivemos ou por quem passamos ao longo da nossa vida. Meus irmãos, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, então, ele vai estabelecer o reino dos céus com a igreja.
Às vezes nós pensamos somente em nós mesmos, né? Eu vou encontrar com Jesus, não, a igreja vai encontrar com Jesus. Estou edificando a minha vida e estou me preparando para encontrar com Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Mas Jesus, Ele está edificando você na igreja. Edificarei a minha igreja. Quando Jesus volta, Ele não vem buscar pessoas isoladamente, Ele vem buscar a igreja. Agora, no texto que lemos aqui, Ele diz, 2 estarão trabalhando no campo, Ele leva um, deixa o outro. 2 trabalhando no moinho, Ele leva uma, deixa a outra. Naturalmente, Ele está buscando a igreja dEle. Ou seja, quem é dEle, Ele está recolhendo, quem não é dEle, está ficando. E desta forma, Ele tira a igreja, composta de pessoas que se converteram, nasceram de novo, estão unidas a Ele pela fé e fazem parte do corpo dele, que é a igreja, que Ele vem buscar e que Ele está edificando, e com quem Ele vai estabelecer o seu reino glorioso e eterno. Onde fica Israel nisso? Israel deve fazer parte da igreja. Eles precisam crer em Jesus também. Ninguém jamais foi salvo pela lei e ninguém vai ser salvo guardando a lei. A lei é boa, é perfeita, mas ela simplesmente aponta a perfeição de Deus, mostra o nosso pecado e a nossa incapacidade de viver de acordo com a santidade, a justiça e o amor de Deus, mas aponta para Cristo, o Salvador, o Senhor. De forma que o apóstolo Paulo diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei não salva. A lei reconhece as obras certas das pessoas e condena as obras erradas praticadas. Agora, será que existe alguém que não seja pecador? Que não vá ser julgado pela palavra de Deus? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos precisam de Cristo. Então, Deus vem, através de Cristo, buscar a igreja e estabelecer com ela o seu reino glorioso. O dia e a hora que isso vai acontecer, Jesus diz que somente o Pai sabe, nem os anjos, nem Ele próprio. O Pai guardou esse dia para Ele. E qual é esse dia? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. O fato é que eu e você precisamos estar preparados. E Ele ilustrou isso com os servos que deveriam esperar os seus senhores quando eles se ausentavam. Então, nos dias de Jesus havia essa questão. Quando um senhor, né, o proprietário, ele se ausentava, ele dava ordem aos seus servos: olha, me aguardem até que eu chegue, até que eu volte. Mas ele podia chegar a qualquer momento, não tinha hora definida, e eles deveriam estar de prontidão para recebê-lo. Naturalmente deveria haver turnos de serviços, mas os servos precisavam estar de prontidão, preparados. Nós precisamos estar de prontidão e preparados para a volta de Cristo e para nos encontrar com Ele. Ou então, preparados para partir ao encontro dEle, como mencionei, pela morte. Então, o dia e hora, nós não sabemos, mas Ele voltará. O Pai do céu tem determinado esse dia. E quando esse dia chegar, então virá o fim. E este fim, na verdade, é apenas o fim de uma existência deste mundo terreno para abrir as perspectivas do mundo eterno, ou da eternidade. Mas a eternidade tem que estar presente agora na minha vida, na sua vida. Porque agora, como crentes, nós já temos a vida eterna. Nós já temos um reino guardado para nós. Nós temos uma volta prometida para nos acolher e para trazer ressurreição para aqueles que já foram e voltam com Ele. Mas
A volta de Cristo sela o destino e a eternidade de todos. Porque com a volta de Cristo, o reino dos céus, que é o novo céu, a nova terra, é para sempre. Ou seja, não terá fim. Mas também o juízo de Deus sobre os perdidos, o inferno, é para sempre. Porque serão atormentados por toda a eternidade. É o que a palavra de Deus nos assegura, e nós precisamos crer e viver a palavra de Deus. Mas crer e viver com Cristo, para que esse dia não nos pegue de surpresa, e para que a nossa vida seja de glória com Jesus nesse reino celestial. Terreno e celestial, mas não terreno como nós. Nova terra e o novo céu. Então a questão que nós temos que considerar aqui é que nós temos um tempo de vida limitado. E eu não sei quanto tempo eu tenho, nem quantos minutos. Isso aplica-se também a todos vocês. Nós não sabemos quando vamos ser chamados à presença de Deus para prestar contas. A palavra de Deus diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Esse é o princípio geral. Aqueles que Jesus ressuscitou nos tempos bíblicos morreram e tiveram agora novamente que comparecer perante o Senhor. Então, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas não há mais condenação para os que estão com Jesus. Lembrem-se disso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem de acordo com esse mundo, mas vivem guiados pelo Espírito Santo. Então precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor, seja pela morte ou seja pela vinda dEle. E somente os que vivem para Jesus e se santificam a Ele, vivendo para o Senhor nosso Deus, estão preparados. Então a prova disso é o nosso amor e a nossa obediência a Cristo, o nosso amor e a nossa obediência a Deus, nossa comunhão com Ele e a comunhão dEle conosco. Porque não é só o meu esforço em andar com Deus e viver com Deus, é também a experiência de viver com Deus governando a minha vida, reinando sobre mim, a convicção da sua presença na minha vida. Jesus disse que quando ele tivesse para voltar, irmãos, haveriam alguns acontecimentos, sinais. Então ele diz: eu não sei quando vou voltar, o Pai sabe. Assim como ele me mandou vir, ele vai me mandar voltar. Mas para vocês estarem apercebidos desse dia, lembrem-se, muitos virão em meu nome. Então haverão falsos cristos e falsos profetas. Guerras, rumores de guerras, ou seja, nação contra nação, fome, pestes, terremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, um tempo de angústia e perplexidade no mundo. Tudo isso, irmãos, nós temos convivido nos nossos dias. Aconteciam estas coisas no passado também, mas muito mais hoje. Muito mais hoje. E quando Jesus voltou para o céu, 2 varões ou 2 anjos disseram para os discípulos naquele dia: por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subindo até ser ocultado nas nuvens nos céus, ele vai voltar da mesma forma que vocês o vistes subindo. E sabe o que é interessante? A gente precisa considerar isso na nossa fé. É que os profetas do Velho Testamento, eles anunciaram a volta de Jesus exatamente acontecendo no Monte das Oliveiras, o local onde Jesus estava quando voltou para o céu.
Jesus voltará no Monte das Oliveiras. E quando ele voltar, ele pisar naquele monte, sabe o que vai acontecer? Esse monte vai partir ao meio. Sabe o que é que a ciência está mostrando que existe no Monte das Oliveiras? Existe uma grande falha geológica nele. Se houver um terremoto ali, ele pode partir em dois. Quiseram construir um conglomerado de hotéis, não fizeram, exatamente por causa dessa falha geológica que existe ali, o risco de desabamento. Então, está comprovado, e a ciência está dizendo, existe uma grande falha geológica, uma plástica, ali no Monte das Oliveiras, exatamente no seu topo. E existe uma outra questão em relação à entrada da cidade pelo Monte das Oliveiras, foi onde Jesus entrou, por onde ele entrou na entrada triunfal dele em Jerusalém, quando ele foi aclamado o rei prometido, né? Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, salve o filho de Davi. Ali está o portão leste. E o profeta diz, porque o Senhor passou por aquela porta deveria ser fechada e ninguém poderia passar por ela, a não ser o Messias, o rei prometido. Por volta do ano 1500 da nossa era, um sultão, com medo da vinda do Messias e o reino dele ser devastado, ele mandou fechar aquela porta, ela estava aberta, ele mandou fechar. E ele estava fazendo exatamente aquilo que a Bíblia diz, essa porta deve ser mantida fechada, essa porta não pode ser aberta, porque por ela vai entrar o Messias. Essa porta está fechada, está lacrada. Dizem que construíram um cemitério de frente ali, essa porta. Mas não vai ser problema para Jesus, porque pela lei não poderia haver contato com mortos. Mas quando Jesus volta, o que acontece? Ressurreição. Não haverá mortos ali, para poder dizer, não pode passar por esse caminho. Então, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vai rachar o meio, vai ser feito um grande vale. E vai ser num tempo em que o povo de Israel estará sendo caçado pelas nações. É a batalha de Gog e Magog. Gog e Magog tem tudo a ver com Rússia, tem tudo a ver com Irã, Iraque. Então, uma confederação de nações que vão querer invadir. E o Senhor, então, volta e defende o seu povo. Salva os que são dele, os que crerem. Pode acontecer nos nossos dias. Não sei se essa guerra que está acontecendo lá pode levar à guerra Gog e Magog. E se for? Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparada para encontrar com Ele? Mas e se não for? Você vai ter que partir desta vida, tem que estar preparado ou preparada para encontrar com Cristo. E o fato é que Ele vai voltar. O dia eu não sei, a hora eu não sei, mas Ele vai voltar. E Ele então vai estabelecer o seu reino com a igreja. Irmãos e irmãs, devemos seguir a Jesus e viver para Ele. De forma sincera, verdadeira, consciente, honesta, sem hipocrisia, sem mentiras, guardando a sua palavra no nosso coração, nos tornando cada dia mais parecidos ou semelhantes com Ele, santificando-nos a Ele. Porque assim, como santos de Deus, veremos o Senhor e estaremos com Ele para sempre. Devemos estar preparados para nos encontrar com Jesus em todo o tempo. Agora, neste momento. Ele pode voltar agora. Eu não disse dia, nem hora, nem momento. Pode ser agora. E se for agora? Ah, mas
Ainda tem a guerra Gog e Magog. Sei lá, tudo bem. Mas e se você tiver que partir hoje? Você vai encontrar com ele hoje. Então tem que estar preparado agora, não é para depois. E nós vamos nos encontrar com ele para receber dele a nossa vida gloriosa e eterna. Você está preparado? Você está preparada? Não pense em merecimento humano. Ah, mas meu coração está tão vazio. Ajuste-se agora à graça de Deus. Revista-se dela, do poder dela, do amor de Cristo, do poder dele na sua vida, da sua fé. Creia e santifique a sua vida ao Senhor. Assim como no último momento ele salvou o ladrão da cruz. Não é para que deixemos as coisas para a última hora. Porque há determinadas coisas que você não tem como voltar atrás. Lembram-se de Saul, que vendeu o direito da primogenitura dele, depois ele quis retomar isso com muitas lágrimas, mas já era tarde demais. Ele ultrapassou a linha invisível da impossibilidade de retorno. Não tenhamos corações endurecidos e uma vida profana que entristece o Espírito Santo de Deus e blasfema dele, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é a rejeição da vida de Cristo, da obra do Espírito Santo, do próprio reino em nós, não há perdão. É uma linha invisível, de divisória até onde a gente pode ir. Que Deus nos abençoe em sua graça, em sua misericórdia, com o seu poder, e que todos nós estejamos preparados para nos encontrar com Cristo. Porque Ele virá, e se Ele não vier, enquanto estamos aqui, nós iremos a Ele para voltar com Ele. Deus nos abençoe e que estejamos preparados para receber o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar? Deus de amor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas exortações do Senhor, pelo chamado do Senhor para uma vida de santidade, de preparo, para uma vida de fidelidade ao Senhor, de amor ao Senhor. Muito obrigado. Que o Espírito Santo nos conduza e que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua vontade e a conhecer o nosso caminho, para que possamos nos santificar, nos corrigir, e para que possamos viver o Teu reino, a Tua vontade na nossa vida. Nós oramos ao Senhor que Cristo volte e que estejamos prontos para receber o reino que está preparado. E que a Sua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. No nome de Jesus nós oramos e Te glorificamos. Amém.